Eu tenho um prazer muito grande de receber hoje para conversar comigo aqui na série de conversas do Muda Mundo Tamo Junto, a professora, diretora da Escola Estadual Júlio Brunelli, aqui de Porto Alegre, a diretora Vanice Lose. E a Vanice, ela é de uma escola acolhedora, é uma escola como todos, né, os professores querem que a escola seja. Mas ela descobriu uma metodologia que ajudou ainda mais a transformar essa escola num exemplo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em vários lugares do Brasil. E é por isso que eu a convidei para ela contar para a gente que mágica é essa, Vanice, que transformou a tua escola nesse exemplo, nessa referência de acolhimento, que é o que todo mundo quer. Conta para a gente, obrigada por ter aceitado o convite. Oi, amada, eu que agradeço esse convite, porque eu acredito muito que tudo que se possa expandir e entrar nas mídias para poder multiplicar isso, eu acho que tudo é válido, né? E que bom que a gente se encontrou, né? Que nossos caminhos se cruzaram no meio disso tudo e que a gente possa, de certa forma, dar continuidade ao longo depois dessa entrevista, a gente possa ainda poder multiplicar ainda mais aquilo que a gente acredita. Com certeza, Vanice, até porque o projeto Muda Mundo, né, ele já está acontecendo em Porto Alegre, né, nós já estamos distribuindo os livros por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, né, a primeira coordenadoria, que é responsável por Porto Alegre, e a gente tem uma parceria com o programa Cipave Mais, né, cujos objetivos estão muito alinhados, né, porque a Cipave é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e tem como um dos grandes objetivos a construção de uma cultura de paz. E tudo isso que eu falei bem da escola da Vanice é porque a Vanice trabalha com construção de paz e trabalha com uma metodologia muito bacana, que ainda talvez não seja tão conhecida como a gente gostaria, né, Vanice? E por isso a gente está aqui, que são os círculos de construção de paz. Mas antes de falar do que é um círculo, como é que ele acontece, conta um pouquinho de como é que tu descobrisse isso, como é que o círculo chegou na tua vida, Vanice? Na verdade, o círculo ele chegou num momento que a gente precisava voltar o olhar para o aluno de uma forma diferente, que não fosse com as metodologias que a gente tinha normalmente dentro da escola. E ela nos foi apresentada pela nossa orientadora na época, Vanessa Nublin, que na época ela tinha contato direto com a CEPAV, né? Uhum. E aí ela disse, olha, Vanice, tem uma formação que vai acontecer e ela é para gestores de escola. E eu acredito que tu tenhas que fazer. Na hora eu pensei, não posso fazer, eu não tenho tempo, eu preciso ficar dentro da escola. E ela disse, não, Vanice, eu acho que tu tens que fazer porque, pelo que eu li, é muito interessante. Ok. Fomos lá, fizemos eu, na época, minha vice e a minha orientadora. Naquele momento, a decisão já foi tomada, assim, no primeiro dia de formação. Toda a escola vai ter que estar aqui, não é só eu. Esse olhar não pode ser só meu, ele tem que ser de todos. Para que isso funcione dentro da escola, acredito que todos tenham que, pelo menos, compreender o processo. Nem todos vão se sentir confortáveis em realizar, né? Nem todos os facilitadores se sentem confortáveis a ponto de realizar o círculo como facilitador. Mas, às vezes, se sentem confortáveis como co-facilitadores. Como assim, Vanice? Eu posso ter a formação e realizar o círculo, como, digamos assim, para que as pessoas entendam, né, como se eu fosse o mediador, né, e eu preciso de um auxiliar, então, às vezes, as pessoas, elas se sentem mais confortáveis em ser auxiliares nesse momento do bate-papo. Então, praticamente, nossa escola, em 2018, 19, ela ficou com praticamente 90% de formação na área do círculo. E foi muito produtivo.
Só que a gente tinha que pensar uma forma de como que a gente ia atuar e aplicar. Nós tomamos duas decisões. Nós tínhamos que, primeiro, trabalhar o grupo para fortalecer o grupo, para, no segundo momento, a gente trabalhar com os alunos, né? É aquela velha história, eu tenho que estar bem comigo mesmo para poder fazer com que o outro também se sinta bem. E como o professor, por si só, nesses últimos anos, tem sido uma profissão bastante desgastante, sofrida, além de todos os problemas particulares de cada um, ainda tem toda essa questão profissional, e a gente sentiu que o grupo estava muito doente, né? E que precisava de um olhar. Bom, muito bem, fizemos 5 círculos, que a gente chamou de círculos de cura, que essa foi a nossa temática, né? Realizamos os círculos de cura com os professores e funcionários, seguindo o roteiro, que foram criados na época pelos facilitadores que vieram trabalhar conosco. Na época, Matheus veio trabalhar, que é um facilitador da Júris, o Cássio, que veio trabalhar com a gente também. E o grupo foi se tornando mais leve. Bom, agora estamos preparados. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para dentro da sala de aula. De que jeito a gente vai fazer isso? Gente, escola, nós temos toda a carga horária para cumprir. Como é que a gente vai fazer isso, Vanice? Simples. A gente vai ter um dia letivo diferente. A gente não vai dar aula de matemática e português. A gente vai trabalhar valores. A gente vai trabalhar com sentimento, né? A gente vai ter um outro olhar nesse momento dentro da sala de aula. E a gente fechou a escola. Convidamos facilitadores, o pessoal da Júris nos ajudou, veio facilitadores de tudo que é lugar. Vieram de todos os lugares, assim. Nós temos 30 turmas, então tu faz o cálculo, se para cada turma nós precisávamos de 2, então, assim, além da nossa equipe da escola, nós precisamos convocar muita gente. Então, nós tínhamos, em média, de 60 pessoas envolvidas, ou mais. Porque, às vezes, um facilitador poderia vir de manhã, mas não poderia vir à tarde. Nós tivemos em torno de 70 pessoas envolvidas nesse dia. E nós criamos um roteiro único para o primeiro. Vamos fazer um roteiro único. Na época, a gente trabalhou a questão de, se eu não me engano, de como as crianças se sentiam dentro da escola, do ambiente escolar, era voltado para esse lado, né? E nós criamos um roteiro único e apresentamos o roteiro para a equipe, né, toda que trabalhou naquele dia. E cada um foi para a sua sala. O silêncio do primeiro momento, assim, dentro da escola, não parecia um espaço de escola, parecia um centro budista, tudo quietinho, né? Os sons eram tudo muito baixinho, não escutava barulho, a energia que movimentou naquele momento muito forte, assim, e a explicação, porque daí o que acontece? Algumas turmas já tinham vivenciado, outras não. E então, quando se sentou para explicar o que era o círculo, a gente tem que tentar explicar sempre para criança e para adolescente de uma forma mais não tão, digamos assim, com um vocabulário mais acessível, né, para que eles possam compreender aquele momento. E a explicação que eu vou dar para o círculo agora é a mesma explicação que eu dou para as crianças, né, que eu sempre digo para eles, que quando a gente senta no círculo, a gente senta no círculo para poder se ver, para poder se olhar. Porque a gente só se enxerga de frente um para o outro, né? Que normalmente, que é uma coisa que a gente trabalha muito na escola, normalmente a gente pede que os professores façam meia-lua na escola, façam círculos e não trabalhem um atrás do outro, né? A gente prefere esse tipo de disposição dentro da sala de aula. Então, isso para eles já não é uma coisa tão fora do padrão. E explicando para eles a importância de se olhar, enfim, e como é que funciona o círculo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, esse aqui é o objeto da palavra. Cada turma, as professoras trabalharam anteriormente com eles. Eles tinham que escolher um objeto que naquele dia ia passar no círculo. Teve turma que confeccionou, teve turma que escolheu um objeto, teve turma que cada um trouxe objeto e elegeu um. Vários usaram, cada turma usou uma dinâmica diferente para escolher o seu objeto.
porque ele tinha que ser algo significativo, não podia ser qualquer coisa. Ah, vamos montar o centro, porque todo círculo de conversa tem um centro. Então, como é que a gente vai construir esse centro? Cada professora também construiu o centro com seus alunos. Tinha coisas deles no centro, tinha objetos, tinha da turma, coisas que eles construíram ao longo da semana, montou o centro. Por que eu tenho que ter um centro no círculo? Porque, às vezes, enquanto eu estou escutando, ou enquanto eu estou falando, eu preciso descansar o meu olhar, né? Eu preciso, de repente, fazer um momento de reflexão, e o centro, ele ajuda muito, né? Porque ele te remete a algumas coisas que, de repente, vão te auxiliar no decorrer do círculo. E a importância deles entenderem que quem está com o objeto fala, e quem não está só pode ouvir. Claro que com os pequenos, eles se sentem angustiados, porque eles querem falar o tempo inteiro, eles têm uma angústia, eles querem segurar aquele objeto, eles querem falar, eles querem falar logo, eles não têm muita paciência no primeiro momento, assim, muitos deles, principalmente os pequenos. O reflexo dos pequenos é diferente dos adolescentes. Os adolescentes, por exemplo, passava objeto, às vezes passava objeto uma roda inteira, e eles não falavam nada, absolutamente nada. É desesperador? É, para quando o facilitador tem uma expectativa. Só que tu não pode criar expectativa. Tu tem que ir para o círculo aberto para qualquer coisa. Não é uma situação de sala de aula, é uma outra situação. Como a gente sempre diz, é um círculo vivo. Ele não é um círculo, uma roda de conversa normal que tu está acostumado a fazer com os teus alunos na sala de aula, né? E nem em qualquer outro ambiente. Ele tem um roteiro que tu vai criar, um tema, tu vai pensar alguma coisa que tu vai falar sobre. No primeiro, como eu te expliquei, a gente fez um roteiro único. Na segunda vez que a gente fez, nós fizemos no retorno das férias, e a gente fez pensando o seguinte: cada professor já sabia as necessidades da sua turma, mobilizamos novamente todos os facilitadores e bora lá. Só que dessa vez nós tínhamos uma visita especial. Quem ia vir para a nossa escola? Kay Pranes. Bah, e agora? Gente, né? A pessoa do círculo. Então, a Kay Pranes é a criadora, né? Exatamente, Uma é a grande pessoa referência, tipo responsável. assim, não é todo dia que ela visita uma escola em Porto Alegre, né, Vanessa? Não, não é todo dia que Kay Pranes aparece em Porto Alegre, né? Vamos combinar. E quando o Leoberto, né, o desembargador, me disse: Vanice, eu vou te levar uma visita muito importante. Eu disse: meu Deus, e agora, né? Ai, temos que arrumar. Daí já fomos atrás, vamos ter que ter um tradutor para nós também, porque. Não te preocupa com nada disso. A gente tem tudo. O que a gente precisa é só desse momento para quem conhecer. Ok, então tá, fechamos todas. Organizamos novamente, vieram vários facilitadores. A Kay chegou durante o acontecimento dos círculos. Ela participou de alguns círculos com as crianças, com os pequenos. Ela se apaixonou, né, por aquele momento ali, porque a energia do lugar, ela fica muito forte. A gente sente uma vibração dentro do ambiente, e ela sentiu isso quando chegou, tanto ela quanto a Fátima, né, e a Karen também. Então, foi mágico, assim. Quando terminou, todos os círculos encerraram, né? Porque a gente ficou a manhã inteira. Elas iniciaram às 8h30 da manhã e nós encerramos às 11h30 da manhã, né? Sem intervalo. E muitas turmas, se tivesse seguido, elas teriam continuado, né? A gente meio que controlou o tempo para poder dar conta dos 2 turnos, porque a gente fez de manhã e fez à tarde. A gente fez 2 momentos. Nós criamos uma camiseta, inclusive para o segundo, para receber a Kay, que é os movimentos dos círculos de paz. Todos os professores estavam uniformizados,
recebemos a Kay em alto estilo, né? E na época, quando a gente encerra o dia de círculo, a gente também tem uma prática, a gente faz uma dança circular. Então, juntamos todos no pátio, a gente escolhe uma música bacana e encerramos todos dançando no pátio. Eu até estou bem, né? Porque geralmente quando eu falo disso eu choro, eu estou conseguindo me controlar, eu estou melhorando, eu estou progredindo agora, né? E a gente encerrou com uma dança, eu não esqueço até hoje. Eu tenho guardado um crachazinho de um menino que ele disse assim para mim: ó, diretora, esse aqui é o meu crachá de hoje. É para ti não te esquecer de mim. E esse crachá é meu carinho para ti. Sabe, diretora, hoje eu estou me sentindo como se fosse festa de Natal. Então, assim, é muito forte. É uma sensação de... Como é que eu vou explicar? É um momento que realmente somos iguais, né? Eu acho que a nossa escola, as escolas, elas estão precisando disso, né? Não é só o aluno, Isso foi final não de é só o professor. 2018, Vanice? Isso Foi em 2019. já em 2019. Já em 2019. Já em Tá. E depois 2019. disso, a prática de círculos, talvez não em momentos tão grandiosos, parando toda a escola, segue sendo uma prática da Sim, e escola. daí o que acontece? Nós criamos uma prática em 2019 e nós tínhamos um levantamento de material. Cada professor se organizava dentro da necessidade, mas a gente procurou fazer com que cada professor trabalhasse e desse ênfase no check-in e no check-out. O que é o check-in? O que é o check-out? Check-in é como tu chega, né? Como é que tu chega na escola hoje? Como é que tu tá hoje? Ok. Fazia a aula, encerrava a aula. Bom, como é que tu sai hoje da escola? Como é que tu hoje te sente no final do dia, né? Como é que tu tá saindo da escola hoje? Então, a gente procurou. Essa prática, ela meio que estava normatizada, assim. E vou dizer para ti o seguinte, o contato dos alunos com os professores melhorou 100%. Eles tinham mais liberdade para falar. Muitos alunos que estavam fora da escola começaram a vir mais. Os alunos que tinham problema de infrequência, né, começaram a participar mais da escola. A gente estava num movimento extraordinário. Tanto que, em final de 2019, uma das nossas metas para 2020 era iniciar março com uma formação para os pais. Como eu sou instrutora, e um dos nossos professores também é instrutor, a gente ia iniciar o ano formando pais facilitadores. Já estava tudo programado. E aí veio a pandemia. E aí nos quebrou no meio, né? Porque o que acontece? Toda aquela proximidade, todo aquele calor humano, toda aquela afetividade foi assim, ó, sabe? Foi como se tivesse vindo um tsunami e levou tudo. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos começar por onde, né? Vamos começar... O que a gente vai fazer? Né? E aí a gente entrou meio que num desespero, porque a gente não sabia usar as vias, né? Alguns de nós sabiam usar algumas técnicas, tá? Usavam o Google Meet, mas os professores estavam perdidos. E aí tudo parou, não existiu mais nada. A gente não conseguia entrar num consenso nem de como a gente ia conversar entre nós como colegas, porque nem todos tinham mecanismo, nem todos tinham um celular compatível, nem todos tinham um computador em casa. E a angústia que deu na gente nesse primeiro momento. A gente ficou extremamente angustiado. Aí o que a gente começou? Bom, vamos começar a pensar não os círculos, mas como nós vamos trabalhar essa proximidade. Com as famílias, não tinha como. Mas vamos tentar manter pelo menos o grupo de professores. No início foi bem complicado, lá por outubro de 2020, começamos a fazer as reuniões, né? Pelo Zoom, começamos a nos encontrar mais com periodicidade,
E a gente sempre tentou, na medida do possível, não fazendo círculo, mas fazendo algumas leituras de algumas coisas, né, que remetessem mais à questão de sentimento. A gente sempre trabalhou isso com muita delicadeza, porque tu não sabe de que forma a pessoa vai reagir do outro lado da tela. E tu não tá lá, né? Porque no círculo, uma das questões muito fortes dele, por que tem 2 facilitadores? Se qualquer coisa sair do controle dentro do círculo, e alguma pessoa pode levantar e, daqui a um momento, ela vai sair, ela pode se retirar do círculo. Esse outro cofacilitador, ele é um suporte. Ele vai até essa pessoa. Ele dá esse suporte de alguma forma. Mas como tu vai fazer isso de um lado da tela e do outro lado da tela? Se a tela apagar, o que aconteceu com aquela pessoinha lá do outro lado da tela? Tá, eu vou ligar, mas e se ela não atender? O que está acontecendo daquele lado que eu não sei? Então, a gente teve muito sempre essa delicadeza para não entrar muito nessas questões, para não o grupo não se sentir tão aflito. Ok, não realizamos círculos, não fizemos. Eu, como facilitadora, participei de um círculo organizado pelo pessoal da Júris, né? Na época, nós organizamos para ver como é que poderia se dar. Nós chegamos a fazer 2 círculos. Os facilitadores que tinham feito formação junta em 2019, que eu fiz de instrutores, nós fizemos alguns círculos, mas sempre também com esse cuidado. Quando nós iniciamos agora esse ano, a primeira coisa que a gente pensou, como que a gente vai fazer o círculo? E a gente vem pensando nisso. Agora, já faz umas 2, 3 semanas, eu mesma entrei em algumas salas. Faz um mês que a gente comprou a nossa mascote. Eu estou sem ela hoje aqui, eu queria estar com ela aqui, mas eu tive que deixar na escola, porque as gurias estão usando essa semana, porque a gente comprou uma girafinha, né? E a girafinha é o símbolo do círculo, né? Para quem não sabe, porque a girafa, ela pode ver, ela tudo vê, né? Porque ela é grandona lá, ela está enxergando, né? E o coração muito grande, né? Então, a gente está explicando para eles o fundamento da girafinha, contando a historinha e pedindo para eles escolherem um nome para ela, para nossa mascote. E dizendo o quanto ela vai ter o poder junto com eles da fala depois, quando os círculos começarem. Então, as gurias estão com ela lá na escola. E aí a gente começou com isso, assim, de apresentar a girafa, porque a gente praticamente trocou toda a nossa equipe de professores. Então, assim, voltamos 2021 meio que zerado, né? Então, hoje, as minhas sementinhas, que eu digo minhas porque eu comecei, elas estão espalhadas por Porto Alegre. Tem um monte de professor formado com círculos aí que tem condições de estar. Já vim trocando uma figurinha com a Marília, eu disse, Marília, já tem gente nossa aí nas outras escolas e que tem condições de trazer isso para dentro da escola que foi. A Marília é a responsável pela CIPAV em Porto Alegre. Isso, a Marília é responsável pela CIPAV. Então, praticamente, a gente tem tido esse contato. Pensamos de que forma agora vamos fazer. Bom, iniciamos novamente, vamos voltar a estaca zero. A gente já tem programado agora para o mês de outubro um círculo que chama de cura, que é para o professor. Aí, partindo de como tiver o grupo, a gente vai saber quantos, se a gente precisa mais, como é que a gente vai estar. Alguns professores estão fazendo a formação online que está acontecendo, né, da Júri, está acontecendo uma formação, alguns professores meus que não conheciam estão fazendo, então já tem mais gente nova entrando no processo. E em novembro a gente vai fazer de novo a história de fechar a escola para organizar o círculo e trabalhar com as crianças novamente, porque até então acreditamos que grande parte já vai estar, pelo menos com a primeira vacina, acreditamos que até final de outubro, a primeira já vai estar praticamente todos eles vacinados, os de 12 anos para cima. A gente tem feito esse levantamento desde a semana passada e, graças a Deus, nossos alunos e familiares têm aderido à vacinação e têm trazido a carteirinha até para comprovar para a gente, né, a importância de seguir os protocolos, né, e de que forma a gente vai trabalhar o objeto, ainda não sabemos muito bem, né, estamos avaliando,
Mas eu digo para ti, assim, as poucas experiências que nós já tivemos esse ano já foram bem produtivas, né? De explicar o círculo, de dizer por que, que a gente está ali, por que, que a gente faz a roda todo mundo se olhando, por que, que o professor também fica sentadinho ali junto com eles, por que, que a gente faz dessa forma, né? O que, que eles acham que a gente podia falar sobre o quê? Então, a gente meio que está agora voltando de novo lá no início, né? A gente não desistiu, a gente vai começar tudo de novo. A gente remou, meio que morreu na praia e agora estamos voltando. Não, e nesse momento ele vai ser fundamental, né, Vanice, porque infelizmente não só os professores, mas as crianças vêm, né, de uma situação de muitas perdas, né, que ocorreram, que estão ocorrendo durante a pandemia, não só perdas de vidas, mas perdas financeiras, o pai que ficou desempregado, crianças que ficaram desassistidas em casa, a gente sabe a importância da escola, o quanto muitas vezes é o local onde a criança come, é o local onde a criança tem um abraço, né? Então, assim, o círculo vai ser muito potente nesse sentido, né? De reconstruir essa ideia mesmo de que todos têm valores, né? Todos são importantes, todo mundo tem coisas boas, né? Que é um pouco dos princípios, assim, que a gente também trabalha no Muda Mundo, no sentido de lembrar o professor, por exemplo, isso que tu falavas do olhar, da acolhida, né? O quanto muitas vezes o professor é um sinalizador para aquela criança de que existe sim essa possibilidade do cuidado, do diálogo. E o círculo, pelo que tu estás dizendo, é uma ferramenta muito potente, né, para restabelecer esses vínculos e de um jeito, isso que está falando, eu fico imaginando, eu participei de alguns círculos assim online, né, que é totalmente diferente, eu tenho certeza, por essa energia, né? Mas é que a gente resgata essa esperança, eu acho, Vanice, na humanidade que a gente pode compartilhar, essa esperança é um outro paradigma, né? É um outro jeito de ver o mundo, né? A comunicação não violenta, né? Que é uma das bases, né? Dos círculos, é um tema que eu amo também. É como se fosse um óculos, né? A gente coloca e disse, opa, é diferente. O que está por trás daquele ato, né? Às vezes de violência, de uma fala, né? De uma criança que não quer saber de nada. Ali tem uma necessidade, talvez gritando, né? Que precisa ser olhada, escutada. E o círculo é uma forma de trazer, assim, de humanizar. Eu fico só imaginando e louca aqui para participar e que mais professores, né? A Vanice já deu algumas dicas, mas há júris no Rio Grande do Sul. E agora, com essa questão online, os cursos também são online, né? Antes o que era presencial. Então, assim, professores de qualquer lugar do país podem participar. São cursos muito acessíveis e com assim, um resultado muito legal, né, Vanice, assim, de possibilidades que é para todo sempre, né? Tu imagina deixar de fazer círculo em qualquer escola, ou não só na escola, né? Nas famílias, com amigos, tem círculos para todo tipo de situação, e não só ao contrário do que as pessoas pensam, quando a gente tem um problema ou um conflito, às vezes para a gente celebrar, né? Para a gente valorizar o que aconteceu de bacana. Na verdade, quando a gente fez o primeiro roteiro, a gente fez ele em cima dessa questão de celebrar, né? De comemorar o fato de poder estarmos juntos ali, né? Uhum. Mas eu me lembro que quando nós fizemos a primeira reunião, as gurias organizaram a sala normalmente, né? Como se faz, todo mundo um sentadinho atrás do outro. E eu lembro até hoje que eu olhei para os meus funcionários que estavam organizando e disse, não, nós hoje vamos fazer diferente. Coloca tudo em círculo. Tá, mas como é que a gente vai botar tanta cadeira? Faz um círculo dentro do outro. Faz um círculo por fora, vamos fazendo círculos até a gente fechar mais ou menos em torno de 100 cadeiras, que é o público que costuma vir, e vamos montar um círculo. Onde é que tu vai ficar? Eu digo, eu vou ficar no meio. Eu converso com eles no meio. Quando as famílias chegaram, eles achavam que ali não era o lugar deles. Eles estavam indo para a sala de vídeo, que é normalmente onde acontecia, e não tinha cadeira nenhuma lá. Se não, gente, é aqui mesmo, podem sentar.
sentaram, assim, um pouco receosos, né, pensando, né, o que será que a Vanice está aprontando, né? Não pode ser uma reunião normal. E eu tenho um pouco de fama de quem apronta um pouquinho, né? Dá todo mundo sentadinho, eu disse muito bem. Então, nós vamos hoje fazer a reunião assim, todo mundo se olhando. Hoje nós vamos nos olhar. Vocês não vão só olhar para mim e eu olhar aqui na frente para vocês. Agora eu vou ter que dar um jeito, e claro, né? Eu tinha que me movimentar o tempo inteiro, num determinado momento, porque até eu me sentar. E eu vou conversando com vocês e olhando para vocês, e vocês podem se olhar também. No início, assim, até um certo constrangimento, né? Porque eles não estão acostumados a se olhar, né? Muitos nem sabem quem é quem, que tá pai de quem na escola. E daí eu criei uma dinâmica que era o seguinte: nós vamos fazer assim, no final, quando encerrou a reunião, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão se olhar e cada roda fazia um movimento contrário, é como uma engrenagem, né? A de dentro ia pela direita, aqui atrás dessa ia pela esquerda e a outra de trás voltava para a direita de novo. Ou seja, eu sentava, eu dizia, bom, agora todo mundo vai trocar de lugar, todo mundo vai para a sua direita, e trocava. Gente, e aí começava a se olhar e olhar para o diferente, porque mudava as pessoas e eles se olhando. Parecia criança, terminou a reunião não era uma reunião de paz normal, entende? As pessoas não saíram dali cansadas, tipo, com um monte de informação da escola, né? Aquela coisa pesada, não. Saiu todo mundo conversando, gente que nunca tinha conversado, trocando uma ideia, conversando com o professor, porque eu misturei os professores na roda também. Os professores não estavam mais como antes na reunião, sentados na frente, todos se apresentando, né, de uma forma formal, fulano é o ciclano, né? Não, todos os professores estavam entre eles na roda. Então, isso também causou uma proximidade. Terminada a reunião, conversaram, chamaram o professor. Então, isso criou uma proximidade que nós temos até hoje. Porque a nossa comunidade sabe. Quando eles precisam, bate lá na portinha. A gente veio conversar. Tá tudo certo, vamos conversar. Então, criou essa proximidade que a gente, graças a isso, se manteve, graças a Deus, e temos até hoje. A gente, durante o dia, posso te dizer que nós temos uma média de mais de 10 atendimentos por dia de famílias que vêm conversar, trazer situações, pedir ajuda, que a gente possa fazer encaminhamentos. Esse atendimento, ele nunca mudou. Ele, lá do início, quando a gente começou, que ninguém procurava a escola para nada, e comparado ao que nós somos hoje nós somos um ponto de referência de procura deles, assim, para resolver questões até de família. Minha filha não está legal, Vanice, tem alguém para conversar? Tem. Não, ninguém é psicólogo, mas dá para ter uma conversa. Vamos ver o que dá para fazer. Eu vou te contar uma historinha rapidinho. Uma menina, um mês atrás, a minha orientadora não estava. E a professora disse assim para mim, eu preciso muito que essa menina converse com alguém, ela está se automutilando. Eu disse, meu Deus, eu estou tanto tempo sem prática de sala de aula, mas tudo bem, vamos conversar. Resumindo para ti, conversei com essa adolescente, conversamos bastante, fizemos combinações a cada conversa. Nós vamos conversar toda semana e eu vou combinar coisas contigo e tu vê se tu consegue realizar. E o problema dela era com a mãe. Ela não conseguia chegar na mãe para conversar. E aí eu fui conversando com ela, eu disse, na primeira semana tu vai fazer o seguinte, tu vai chamar tua mãe para conversar. Tu vai dizer para tua mãe o que tu tá sentindo. Se tu não conseguir, tu me diz. Sexta-feira tu me diz. Chegou sexta-feira, ela chegou na aula, ela disse, Vanice, eu consegui falar com a minha mãe. Ela não me ouviu muito, mas eu consegui falar. Tá, eu disse, na semana que vem tu vai de novo, e tu me conta. Foi na outra semana, já melhorou, ela já meio que deu um tempo para mim. Só que a minha mãe, eu quero sair com ela, ela não entende que eu quero ficar só com ela, eu não quero ficar com ela e com as minhas irmãs, que as irmãs, elas são mais velhas. Convida a tua mãe para sair. Quando é que foi a última vez que tu saiu com a tua mãe? E ela começou a chorar. E aí ela disse assim, faz muito tempo. Eu digo, então convida a tua mãe para sair. No domingo de noite, toca meu telefone às 9 da noite, entra uma mensagem, uma foto dela com a mãe. Ela tinha ido passear com a mãe e me mandou a foto. Na outra semana, ela me mandou uma foto na praça,
conversando com umas meninas, que a mãe dela começou a deixar ela sair mais. E aí a gente vem trocando livros de leitura, agora eu e ela não se automutila mais, a mãe veio para a escola também. Ou seja, a diferença que faz um olhar, a diferença que faz tu parar para escutar o adolescente, a criança. E muitas vezes as escolas estão tão preocupadas com conteúdo, né? E isso não é o essencial. Porque a criança, se ela se sentir confortável, se ela se sentir feliz dentro daquele espaço, ela vai aprender. Então, se ela se sentir bem naquele lugar, ela vai aprender. Se ela não se sentir bem, se ela não se sentir acolhida, tu pode ser a melhor escola, tu pode ter os melhores professores. Eles podem ter doutorado, mestrado, PhD, que não vai resolver. A criança tem que se sentir bem ali, o adolescente tem que se sentir bem naquele espaço, para ele poder aprender. E principalmente nesse momento, eu acho que esse momento é o momento de parar e realmente pensar nisso, e de que forma a escola vai fazer uma releitura de como ela vai trabalhar, né? São seres humanos, e eu acho que o Muda Mundo vai vir junto com a gente para isso, assim, junto com a questão dos valores, a gente poder trabalhar isso dentro da sala de aula. Vai ser um casamento muito feliz, Ai, acredito eu. Eu estou muito feliz, Vanice, que a gente tenha um patrocínio como a Alibem Alimentos, né, que escolheu Porto Alegre, e a gente poder oferecer para 213 escolas estaduais livros, né? Nós vamos fazer uma série de oficinas com professores, uma série de apresentações teatrais, e como eu sou aqui de Porto Alegre, moro aqui, a gente não vai se perder nunca mais, né? Então nós vamos... Ah, não, certo. Vai começar agora, é um casamento para a vida inteira, assim, isso é muito, muito legal. Vanice, tu já me deste várias respostas a uma pergunta que eu tenho feito, né, para os professores que conversam aqui comigo, mas eu vou te fazer essa pergunta também, apesar de já ter, assim, várias respostas na tua fala. Mas, Vanice, para ti, o que muda o mundo? O que muda o mundo? Ai, meu Deus do céu, o que muda o mundo? É tão forte, né? Eu acredito que muitas coisas mudam o mundo, mas principalmente, para te mudar o mundo, tu tens que mudar, tu tens que abrir mão de muita coisa. E às vezes as pessoas elas não estão abertas a mudar. A gente entra num processo tão grande de acomodação, muitas vezes, principalmente profissional, né? A gente entra num processo de acomodação, de achar que aquilo ali é o suficiente, que aquilo ali tá ok, tá tudo bem, só que não tá tudo bem. A vida muda todos os dias. Nenhuma situação é igual todos os dias. Elas são diferentes todos os dias, seja com a tua família, seja do teu ambiente de trabalho, as pessoas que cruzam contigo diariamente. Então, sair desse espaço de comodismo, eu acho que isso é uma coisa que muda o mundo com muita força. Por quê? Porque se eu mudar, tudo que está na minha volta vai mudar também. Ou pelo menos um pouquinho, né? Se eu abrir o meu coração para olhar para pessoas que antes eu não olhava, se eu abrir meu coração para pessoas que antes eu nem conversava, se eu perdoar as coisas que daqui a pouco estão me incomodando tanto diariamente, eu parar para pensar assim, será que vale a pena me apegar a coisas tão pequenas, né? Ficar preso naquilo, naquele momento triste ali que aconteceu, só um pouquinho, quem sabe? Tudo bem, a gente não precisa ser amigo para a vida toda, né? Mas vamos conviver, né? Então, eu acho que é isso, assim, o que muda o mundo é isso, poder olhar para si, olhar para o outro e entender que dá para andar junto, com respeito, com dignidade, sabe? Olhar para o outro, entendendo que o outro também tem um espaço, né? Que nada mais velho que aquilo que a minha avó já dizia, né? O meu espaço é onde começa o teu. Então, se eu entender esse processo, muita coisa acontece. Vanice, muito obrigada. Eu estou aqui louca para conhecer a tua escola. Se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. E espero não, tenho certeza que essa será a primeira de muitas conversas que a gente vai ter. Muito obrigada por ter participado, pela tua contribuição e pelo teu trabalho. Obrigada, amada. Obrigada mesmo de coração.